A nossa primeira rodada de análise aqui com essa bancada hoje novamente feminina, né? Boa noite a todas. Começo com a Janaína. Boa noite, Janaína. Boa noite. Realmente, você está de parabéns, viu? Cumprimento a todos, uma alegria estar aqui com as colegas de bancada. Olha, é uma notícia triste, né? É uma notícia triste, porque o presidente teria a oportunidade de mandar um representante e de não trair aquele grupo significativo de pessoas que confiou seu voto a ele, né? E é um grupo que, obviamente, não se sente representado, né, vendo o presidente no Foro de São Paulo, que é um foro sabidamente antidemocrático, sabidamente apoiador de estados totalitários, com destaque para a Nicarágua, para a Venezuela. E aqui eu não estou falando das pessoas, né, porque hoje o presidente, ao lançar o novo Plano Safra, deu a entender que o problema da Venezuela é o povo da Venezuela. Não estou falando das pessoas, estou falando dos governos que estão, né, e querem permanecer no poder. Então, é uma notícia triste, porém coerente com o histórico, né, do presidente, do partido do presidente e da esquerda, né? Quando nós lemos ou ouvimos sobre os motes do encontro, parece uma reunião de centro acadêmico de algumas décadas atrás, né? Samantha Maia, boa noite. Concorda com a Janaína? Boa noite, colegas. Concordo com a Janaína. Eu acho que é uma notícia triste e a presença do presidente Lula só vem a agravar, na verdade, essa polaridade que a gente tem no nosso país. O presidente ganhou por uma pequena diferença, não é? A gente tem um país polarizado entre direita e esquerda. Isso não é uma pauta de chefe de Estado, isso é uma pauta política do partido. Então, ele está não agindo como um chefe de Estado, mas sim como um líder partidário. Quando ele fala integração da América Latina, quando a gente fala em integração, a primeira coisa que nos vem à mente é que a gente fale numa integração entre países democráticos. E aí a gente tem o problema, como colocou a Janaína, da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela, que são países onde eu não tenho eleições livres, onde eu tenho presos políticos, onde eu não tenho liberdade de expressão. Me preocupa também esse combate ao neoliberalismo, porque a pauta que vem normalmente nesses fóruns de esquerda é aumentar a estatização, diminuir a liberdade de expressão, aumentar os gastos públicos e no momento econômico que a gente passa, isso é muito preocupante. Portanto, a presença do presidente no fórum, eu acho que em vez de acabar com essa polaridade, só vem a acentuar, né? Não condiz com a fala dele de que queria acabar com esse país polarizado. Eu acho que isso, na verdade, vem a incendiar muito mais essa situação. Madeleine, é uma tentativa da esquerda de fortalecer o pensamento, unindo aí vários países, idealizadores, e também um recado para a direita também se fortalecer, já que a direita no Brasil é nova, né? Eu vejo mais como um recado para os democratas que se cuidem. Porque gente de esquerda, como o Boric, do Chile, ou até, vamos a um antigo, tradicional, Pepe Mujica, são personas não gratas no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, por exemplo, não sei por que trazer para o Brasil, nesse momento, um evento que tem ali elementos políticos de toda a América Latina que apoiam a Rússia. No meio da guerra, quando o Lula diz que quer intermediar a situação e a gente não entendeu bem o que é que ele quer com isso. O Foro de São Paulo coloca, vamos dizer, a esquerda brasileira, se a esquerda brasileira aceitar ser resumida ao que está sendo mostrado ali, a gente teria uma esquerda que é o que é uma viúva da União Soviética. Porque o Foro de São Paulo, quando o Lula fundou, junto com o Fidel, era ainda no contexto de União Soviética e de um início muito incipiente do poder de Vladimir Putin na Rússia. São declarações atrás de declarações, colocando como exemplos países que são sistemáticos violadores de direitos humanos. Não é isso que a maioria da esquerda pensa. Então, é uma situação do Lula trazer esse evento para cá. E, aliás, esse evento que muita gente, durante um bom tempo, pensou que era lenda urbana.
Lembra isso nas redes sociais? Diziam que era uma lenda urbana da direita, a existência do Foro de São Paulo. Fake news. Fake news, virou uma polêmica do caramba. Sendo que é um encontro que sempre foi documentado pela imprensa, sempre foi noticiado. Ocorre que as ideias que são defendidas ali, a rigor, não são as ideias da esquerda mais moderna e nem da esquerda que se desvinculou de União Soviética e Fora Yankees. É de uma esquerda totalitária. E, para mim, este é justamente o problema. O pessoal todo votou no Lula lá para garantir a democracia, não era isso, era pela democracia. O cara já trouxe um ditador para cá, falou que aquilo não era ditadura, que a imprensa da Venezuela é livre. Hoje o problema é o venezuelano e agora vai ter o Foro de São Paulo aqui. Então, acho que a gente está indo por um caminho que não é nada bom e, com toda certeza, a questão da polarização está aí. Está sendo uma aposta pesadíssima na polarização e em descontentar até a própria base, né? Eu conversei com alguns parlamentares da oposição e até parlamentar da base do governo, que disseram, como você disse agora e bem lembrou em relação ao presidente do Chile, disseram, olha, há uma divergência em relação da presença de integrantes da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba. Até a base do governo reconheceu isso. E parlamentares da oposição disseram, esse ponto aí pega mal, porque você receber presidentes ou integrantes de países que não dão um bom exemplo, né? Janaína. Sim, e eu gostaria de lembrar que durante a eleição, candidatos foram impedidos de fazer essas conexões, né? Por exemplo, quando candidatos à direita diziam que o presidente Lula era ligado, tinha essas raízes, né, totalitaristas, que era amigo de Maduro, por exemplo, a Justiça Eleitoral mandou retirar material das redes, disse que não poderia propagar esse tipo de ideia. Então, muito rapidamente, os fatos se impõem. Então, assim, o lado negativo, né, é que essas pessoas que se iludiram, com certeza estão sofrendo, e nós que não nos iludimos, estou falando por mim, né, e as pessoas, se é que eu represento alguém nessa vida, mas que eu eventualmente represente, eu que não me iludi, estou percebendo, né, que a coisa pode ser mais grave do que eu imaginava. Então, esse é o lado negativo. Qual é o lado positivo? É que as coisas estão acontecendo com transparência, pelo menos. Né? Então, assim, não dá para negar o que está ocorrendo, né? O presidente está deixando muito claro o que é que ele pensa, né? O que ele preza, e é necessário que as instituições que funcionaram tão bem com relação ao governo anterior estejam atentas também para funcionar neste momento. Porque como existe assim, muita simpatia... quando houve ali aquela polarização Bolsonaro-Lula, né, e eu, todo mundo sabe das minhas críticas a Bolsonaro, né, todo mundo sabe, mas eu dizia o seguinte, por que Bolsonaro é menos problemático do que Lula? Né? Porque Bolsonaro, ele tem a antipatia dos formadores de opinião em geral. Ele tem a antipatia da maior parte da imprensa, dos professores universitários, dos artistas... das próprias instituições do campo jurídico. Então, essa antipatia generalizada o amarra. Né? No caso do presidente Lula, é o contrário. Ele conta com a simpatia, com o apoio, com a boa vontade, né? Com interpretações sempre favoráveis. Então, ele pode, vamos dizer assim, acelerar um processo, né, que Bolsonaro não conseguiu instituir, cada um dentro da sua ideologia. Então, assim, o lado positivo dessa notícia triste é que a situação está ocorrendo às claras, né? Está ocorrendo às claras. Samanta, parece que a direita já se movimentou e vai fazer um evento também paralelo. Não sei qual é a data, mas está previsto também. Sim, e é importante que a direita faça isso. Eu acho que a presença do presidente Lula agora no fórum é, na verdade, algo que dificulta a governabilidade dele, porque ele já não está com a governabilidade muito fácil. Não é? A gente está vendo uma dificuldade justamente num período em que ele devia estar vivendo uma lua de mel com o Congresso, porque foi logo depois das eleições. Aí ele vai participar de um evento de extrema esquerda. Eu acho que isso que a Janaína colocou é muito importante. Havia uma preocupação muito grande das instituições no governo anterior em preservar a democracia. Essa preocupação tem que continuar no governo atual, porque um presidente da República participar de um evento onde
temas não democráticos vão ser tratados, países não democráticos vão participar. Qual é a imagem que o Brasil passa interna e externamente? Isso é algo que a gente tem que pensar e a direita tem que estar muito atenta, não só a direita, as instituições, porque o Estado democrático de direito tem que ser preservado, não é? A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Agora, Madeleine, a diferença que hoje, né, em 2023, em comparação a 2003, né, a internet hoje está muito mais expandida, né? No interior de vários estados, em várias cidades, a gente acompanha ali o acesso até fácil em algumas cidades, sobretudo da região Nordeste. É uma outra realidade. É evidente que tem problemas em algumas cidades mais longínquas, né, em relação à capital. Mas acredito que o conteúdo desse encontro vai ser liberado e a população ela vai ter acesso até para fazer o próprio discernimento do que realmente procede, do que não procede, se realmente o argumento é favorável ao governo ou se não é favorável ao governo. E a própria sociedade tomar ciência do que é o Foro de São Paulo. Existe essa questão de que a gente vai ter um afastamento, como a gente já tem, dos formadores de opinião, professores universitários, os mediadores sociais vão se afastando das pessoas devido a esse fenômeno. Porque quando você trata de maneira diferente coisas iguais, quando a sua análise não depende mais do que foi dito ou do que foi feito, mas de quem fez e de quem falou, as pessoas percebem. E elas estão percebendo como? Com esses cortes desses vídeos. O que essas pessoas falam nesse evento, o tipo de convidado que esse evento tem, não estou dizendo que todos, mas ali tem muita gente cujo ideal não é democrático. Não é, em absoluto. São pessoas que não têm no próprio imaginário a democracia. Você chega, por exemplo, o Nicolás Maduro, ele está certo, ele está errado. Eu acho que está errado, mas na moral dele, o conceito de democracia sequer existe. E quando uma pessoa dessa fala, ela fala com uma naturalidade sobre as coisas horrorosas que se faz como violação de direitos humanos, cerceamento de todo tipo de liberdade, se fala com naturalidade, porque na cabeça dele não passa essa coisa de, tem a democracia é importante, nem é um valor. Esses vídeos cortados, circulando na internet, por onde estava circulando 6 meses atrás, vídeos de tudo quanto é artista, formador de opinião e até jornalista, que jornalista se posicionar em eleição é um movimento suicida, né? Mas, enfim, há quem faça. Eu concordo com o jornalista se posicionar em eleição, ele sai e vai fazer a campanha do cara. Agora, o que a gente teve no Brasil foi problemático. Então, esses vídeos circulando, eles vão, obviamente, trazer aí um afastamento grande se a análise não for correspondente ao que está acontecendo ali. E eu não creio que a análise vai ser correspondente ao que está acontecendo ali. Eu imagino, se o Jair Bolsonaro trouxesse um evento com ditadores de direita aqui, trouxesse o Orbán e o Erdogan para falar aqui no Brasil, o Brasil estava explodindo hoje. O fato da gente não ter o mesmo tratamento fortalece essa comunicação direta da população via redes e, infelizmente, para nós, imprensa, tem sido algo muito problemático. Bom, Samanta, eu conversei com senadores do PT que disseram que o evento é para poder fazer troca de ideias, analisar, debater dificuldades nos países, aperfeiçoar políticas de direitos humanos e combate à pobreza. É uma pauta positiva. Aí alguns disseram, agora o problema que pega mal é a presença de alguns integrantes de países que a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Como a Venezuela, por exemplo. Países que violam os direitos humanos. Eu não posso falar que eu tenho direitos humanos na Venezuela. Olha a quantidade de refugiados que Roraima recebe. Eu não tenho eleições livres, eu tenho presos políticos, eu não tenho liberdade de expressão. Como é que eu posso colocar numa pauta de evento como esse a proteção dos direitos humanos se eu não tenho um regime democrático, se eu não tenho liberdade de expressão, se eu tenho preso político, se eu não tenho eleições livres? Isso não é uma narrativa, né? Tanto é que, se a gente analisar, em Roraima foi onde o presidente Lula teve menos votos, né? O Bolsonaro teve uma votação expressiva lá justamente porque em Roraima se conhecia a realidade dos venezuelanos. Eu acho que o momento da realização desse fórum, com a presença do presidente da República, agrava essa questão da polarização que a gente tem entre extrema-direita e extrema-esquerda, porque é um evento de extrema-esquerda. E se o presidente assume com a função de
de pacificar o país, porque uma vez que ele está eleito, ele é presidente de todos, da direita e da esquerda. A presença dele num evento como esse só vem a agravar essa polaridade. A gente sabe que ele está colocando aqui também contra o neoliberalismo. A quem que ele está se referindo? Aos Estados Unidos? Eu não sei se isso é uma pauta interessante nesse momento econômico que a gente vive, porque a gente está com muitos gastos, tentando aprovar um marco fiscal, tentando aprovar uma reforma tributária, e o momento teria que ser de manter a governabilidade e manter uma certa neutralidade nessas pautas extremistas. Janaína. Então, perceba que ele comete os mesmos erros do presidente Bolsonaro, né? Ele comete os mesmos erros. O que afundou Bolsonaro? Por exemplo, naqueles atos todos, ir lá no meio dos intervencionistas. Não conseguir dizer, olha, esse tipo de pleito não é compatível com o Estado Democrático de Direito. Hoje vai Lula lá no meio do Foro de São Paulo, onde eles aplaudem o que faz Maduro, onde eles justificam o que faz Daniel Ortega na Nicarágua, e ele vai lá cumprimentar, ele não vai dizer, olha, isso aqui não pode. Aliás, não é dizer que não pode. Ele chamou o cidadão aqui e disse que as queixas feitas contra Maduro são narrativa. Então, assim, é o mesmo tipo de erro, né? Porque o que aconteceu? Bolsonaro achou que tinha sido eleito por bolsonaristas, não foi. Num país continental como é o Brasil, Bolsonaro foi eleito por quem não queria o PT. E Lula se ilude ao achar que foi eleito por esquerdistas, não foi. Aliás, não precisa ir longe, Hermínio Fraga, João Amoedo, né? Cadê o problema com o neoliberalismo na hora do voto? Não é assim? Só que esse pessoal não flerta com esse tipo de comportamento. Então, o equívoco é o mesmo, né? A diferença, e aí eu reitero, é a boa vontade com Lula e a má vontade com Bolsonaro. Eu não sei até que ponto Lula cometeu os mesmos erros de Bolsonaro, levará, né, Lula para o buraco no sentido do governo, como levou Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Então é muito ruim. Agora, é muito importante que isso que a Madalene falou é importante. Não, as pessoas analisam conforme a situação. Com a graça de Deus, tem aí os vídeos, tem aí as postagens, todos os xingamentos que eu recebi, porque eu falei isso sobre Bolsonaro no início do mandato. Eu falei isso durante o pleito eleitoral. Então, quando a gente fala, não é porque está contra, a favor, porque é de esquerda ou de direita, é porque é o certo, é porque nós estamos vendo que o caminho é errado. Agora, o problema é que ele foi para o exterior esses dias, fez o mesmo discurso de Bolsonaro com relação ao meio ambiente, com relação aos povos europeus, o desmatamento, e disseram que ele era um estadista. Então, é assustador, entendeu? Eles estão cometendo os mesmos erros, mas as consequências serão as mesmas? Não sei, né? E se não forem, qual é o destino do nosso país em termos de liberdades? Eu vou provocar vocês agora ainda mais. Posso? Por favor. Com a pergunta. Não é democracia debater todos os segmentos, ou seja, fazer debates, eventos? Não faz parte da democracia? Existe um problema que nenhuma democracia conseguiu resolver ainda, que é quando você usa os instrumentos e as instituições democráticas para a implosão da democracia. Quando você usa instituições e leis que são feitas para defender a pluralidade, para aprisionar pessoas. Então, nós estamos diante de uma discussão que, novamente, falo aqui, quando se trata de um ex-presidente, essa discussão ela parece ser muito clara. Nos momentos em que Bolsonaro utiliza de suas prerrogativas democráticas para tentar uma implosão democrática, nós estamos vendo aí, o homem não está para ser caçado exatamente por causa disso. Agora, quando se faz exatamente a mesma coisa, porque agora, não estou dizendo que é o mesmo ato, que aí entra aquele povo falsa simetria, não estou dizendo que é o mesmo ato, mas nós temos assim, você não pode utilizar as instituições democráticas para atentar contra a democracia. Você receber com honras de chefe de Estado um ditador é atentar contra a democracia? Você verbalizar que é uma narrativa a ditadura dele, que está denunciada em Tribunal Penal Internacional, na ONU, e cujos refugiados nós recebemos, isso não é um atentado contra a democracia? Você dizer que um povo oprimido por um ditador
é o problema e não a ditadura? Nós estamos falando de gente arrancada de casa, estuprada durante meses, de gente assassinada, de gente que sumiu. Essa gente é o problema e não quem está perpetrando esses crimes. Não foi visitar o Papa, o nosso querido presidente Lula? O Papa não falou com ele do que está acontecendo com as igrejas na Nicarágua? Do que acontece com os bispos na Nicarágua? Você dá validade a esse tipo de discurso? Porque, assim, é o que o Foro de São Paulo faz. A questão não é nem receber as pessoas, é receber com honras de chefe de Estado e dar validade a esse tipo de discurso. Isso não é um atentado contra a democracia? São coisas que são tratadas com pesos e medidas muito diferentes, não pelo que é feito, nem pelo que é falado, mas a depender de quem fala. E é por isso que eu também estou com a Janaína nisso. A minha preocupação é qual será o rumo das liberdades no nosso país. As liberdades no Brasil continuarão sendo democráticas ou agora nós vamos institucionalizar mesmo que não importa o que foi feito e o que foi falado, importa quem falou. Se a gente começar a ir por esse caminho, nós estamos indo por um caminho muito perigoso. E é um caminho daquele como de cozinhar caranguejo. Você põe no fogo brando, é que nem cozinhar um sapo. Você põe no fogo brando, ele não pula da panela. Esse tipo de coisa, quando toma as instituições, você não percebe porque é aos poucos.